Irmãos, a graça e a paz do Senhor. Que bom e que alegria poder estar com vocês nessa manhã. Aliás, realmente assim, realizando um projeto de quantos anos, né? Que a gente começou a conversar sobre a igreja semear antes da ideia de plantar sementes. A gente, já desde o início mesmo, quando o reverendo Hélio falou assim: estou com um projeto de Deus, a gente tem orado por vocês, né? E é muito bom poder ver a obra do Senhor prosperando, crescendo e Deus abençoando a vida de vocês. Nós louvamos a Deus por isso, né? Sou muito grato, estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Conhecendo esse projeto que a gente no coração já nutre há muito tempo, né? Hoje está comigo a minha esposa, Cíntia, né? Cíntia, faz assim, pessoal. Né? Gente, eu não vou pedir ficar em pé, que depois eu levo um puxão de orelha, né? E o Lucas, meu filho, né? Também está ali de Capitão América, mas quem está atrás não vai ver, né? Porque está na frente o escudo. E que Deus realmente continue abençoando a vida de vocês. Quero hoje, então, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Nós vamos ler, o texto básico é do versículo 1 ao 9. Nós vamos ler, mas eu quero assim, a ideia de uma série é você destacar, né, na leitura os pontos principais, mas você tem que ler o texto todo, então tem que já começar lendo Josué. Eu fazia o desafio, sabe, legal, pastor Hélio, ler, toda semana leia o livro todo. Quando chegar no final você vai estar afiado e restaurado. Para lembrar da palavra da terceira temporada. Vamos para a conquista. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Vamos orar. Pai, que o nosso coração seja terreno fértil para o cultivo da tua palavra, e que as sementes aqui plantadas possam germinar e produzir frutos, frutos em abundância, a começar na nossa própria vida e através de nós, alcançando todos aqueles a quem o Senhor nos enviar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu fico imaginando a história e tentando trazer, é claro, todo mundo tenta fazer filmes, né? Explicando esse momento. Mas eu queria que você, em determinado momento, se imaginasse no lugar de Josué, tá certo? Vamos tentar voltar na história e tentar vivenciar Josué. Porque acho que o que Josué está passando neste momento é algo que talvez em proporções muito menores nós passamos cotidianamente. E talvez em proporção, até igual, não sei, na mesma monta, mas com certeza tenhamos algumas situações que nós vamos nos identificar muito com Josué.
principalmente quando estamos diante de um desafio, diante de uma missão, diante de uma responsabilidade. Muitas vezes nós olhamos para esse desafio e vamos avaliar muito bem as circunstâncias que temos pela frente. E não são poucas as vezes em que a gente se sente incapaz de dar um próximo passo. Eu gosto de brincar assim, é como a primeira paternidade, né? A mãe é preparada por Deus por 9 meses para entender o que é ser mãe. Quando nasce o filho, ela descobre que ainda não aprendeu nada, né? Vai ter que começar tudo de novo. Mas o pai é aquele camarada que durante 9 meses ficou olhando. Quando nasce, ele diz assim, e agora? Né? Mas não é só isso na vida. O primeiro emprego, né? Recém-casado, né? Cadê o Arthur aí? Tudo que a gente começa é um grande desafio, mas eu quero que você tente entender o desafio de Josué, tá certo? Pelo menos 5 grandes desafios ele enfrenta no momento desse texto, nesse momento. Primeiro, que não é... Eu vou começar pelo que seria o menor. Ele vai suceder Moisés. É o menor desafio. Quem é Moisés? Eu já conheço vários colegas que tiveram que assumir pastorado, igreja depois de um pastoreio famoso, né? Vamos colocar um exemplo aqui. Reverendo Hernandes foi pastor da igreja de Vitória por muitos anos e teve que sair, e alguém teve que assumir o lugar dele, né? E é tão interessante que a pergunta que eu faço é: quem sabe quem é o substituto do Reverendo Hernandes? Não pode falar. Parece que o nome ainda está fixo lá, né? E é muito interessante. Pode falar agora, né? O reverendo Jailton, que está lá, que foi daqui do Rio para lá, tem feito um excelente trabalho. A igreja tem paz e tem crescido. Agora você imagina Josué substituir Moisés. Quem é Moisés? Moisés é conhecido como o legislador de Israel. Se vocês acompanharam nas 4 temporadas passadas, é impossível pensar na história de Israel sem lembrar de Moisés. Quem é Moisés? É aquele homem que falava com Deus e sua face refletia a conversa de Deus com ele. É aquele homem que conseguiu durante 40 dias ficar em um monte flamejante e as pessoas temiam chegar perto do monte, ele está lá. É aquele camarada que todas as vezes que alguém o desafiava, ele não tentava lutar por si. Uma das coisas que eu mais amo em Moisés é que quando alguém falava assim, quem te pôs como líder entre nós? Ele falou assim, você tem razão. Vamos consultar o Senhor para saber quem Ele quer. Às vezes a gente lê a história de Moisés, dá a ideia de que ele está doido para se livrar daquilo. Doido para Deus escolher outro. Então ele fala, vem, vamos ver quem Deus quer. Fica vocês aqui, apresentem o projeto de vocês, apresentem a adoração de vocês, e quem Deus escolher continua. E Deus falava, é Moisés. Agora Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés, meu servo, está morto. Cara, Josué, a bola está contigo. A camisa 10 da seleção agora é sua. Querem outras figuras? Vocês já imaginaram que só isso já deve ter feito Josué tremer? A gente diz assim, tremer profundamente, tremer nas bases, né? É um grande desafio. Mas eu disse que é o menor, né? Sabe por quê? Depois eu vou falar com mais calma. Porque ele conhecia muito bem o povo que ele ia liderar. Não era, vamos dizer assim, Moisés estava plantando uma igreja, e plantou, e a igreja ficou estabelecida. E estabelecida tão bem que se descobriu não somente o quanto tinha coisas boas, como também o que tinha de coisas ruins. Josué passou os 40 anos ao lado de Moisés no deserto. Ele viu cada rebelião, ele viu cada vez que o povo se levantava desejando voltar para o Egito. Ele experimentou todas as resistências que o povo tinha para com Moisés. Não era simplesmente
como o povo ao lado de Moisés. É interessante que nós vamos perceber, nas vezes que Moisés subiu ao monte para conversar com Deus, a primeira pessoa que ele encontrava era Josué, que estava sempre esperando ele na base do monte. Josué era aquele amigo inseparável. Você quase não vê Josué nos relatos, né? Mas o texto diz que ele está ali o tempo todo. Inclusive, um dos 12 espias era o Josué, o outro Calebe, os dois únicos que visitaram a terra antes, né? E recomendaram que o povo enfrentasse e fosse em frente, porque deveria confiar em Deus. Josué sabia que ele ia liderar um povo dividido, rebelde, um povo onde havia, de fato, pessoas sinceramente desejosas de servir e adorar a Deus, como foi visto no caso dos levitas, quando desafiados eles se levantaram e se colocaram à disposição, mas havia pessoas que queriam simplesmente desistir daquilo tudo, desestruturar, e muitas vezes queriam apenas um lugar, considerando um lugar de honra. Ele sabia que era um povo difícil, tá certo? Ele ia substituir Moisés diante de um povo difícil. Mas tem outro desafio ainda. Ele iria ser o general, o comandante de um exército que iria enfrentar muitas guerras, mas nunca tinha tido uma guerra. O preparo militar deste exército foi zero. Aliás, é interessante que era um preparo zero, digamos assim, em termos de idade, porque aqueles que estavam entrando na Terra Prometida, eles eram apenas os que tinham até 21 anos quando saíram do Egito. Então, assim, era um povo que nunca foi à guerra e nunca teve outra experiência a não ser andar no deserto. Ah, mas no deserto eles derrotaram Seom, Og, reis gigantes dos amorreus, né? Eles tiveram batalha, sim, claro, mas nesse tempo ainda tinham a presença dos seus pais, daqueles outros que tinham uma certa experiência. Agora, tirando Josué e Calebe, é um exército novo e inexperiente para enfrentar. Simplesmente um dos relatos que é feito: 7 nações maiores e mais poderosas do que Israel. Pensa nas 7 nações mais poderosas do mundo e imagina o Brasil declarar guerra a elas. Josué seria o líder de um exército sem experiência para enfrentar esse tipo de desafio. Tá fácil? Tranquilo, né? Então vamos pegar mais mais 2 pontos. Josué tinha que executar um planejamento que não foi dele. Todos os planejamentos, inclusive toda a estrutura, seja ela a estrutura sacerdotal, política, um dos livros mais... Olha, eu vou falar aqui, e é verdade, viu, pastor Hélio? Eu creio mesmo. Os 2 livros mais gostosos de se ler na Bíblia são Levítico e Números. Gente, toda vez que eu falo isso, o pessoal faz... Levítico é o livro da santidade. Você tem que ler Levítico da seguinte forma, para você entender. Primeiro você tem que ler Levítico junto com Hebreus. Só faz sentido esse casamento. Por quê? Porque quando você lê Levítico, você vai perceber que Deus dá o ideal humano para se alcançar a santidade. Se você conseguir ler Levítico até o fim e cumprir tudo o que ali se pede, sem uma falha sequer, pode dispensar Cristo. Ele não é necessário. É mais ou menos assim. Então Levítico não foi um livro para nos mostrar que é possível alcançarmos a santidade. É um livro para mostrar para nós que é impossível alcançar a santidade. Não há condições. Nós precisamos de alguém desesperadamente que acabe com esse cerimonialismo. Nós precisamos de um substituto. Aliás, Levítico se divide em 2 etapas. Quando eu reconheço meu pecado e voluntariamente eu apresento minha oferta,
e a pessoa a quem eu apresento essa oferta, que é o sacerdote, que vai receber e vai levá-la à presença de Deus. Então eu preciso de voluntariamente reconhecer meu pecado e entender que eu preciso de um mediador, porque eu não tenho condições de chegar perante a presença de Deus. Só que esse mediador, ele tem que fazer todos os rituais em perfeição. Se em algum momento houver uma pequena falha, tudo que eu fiz está anulado. Mas Hebreus vai dizer que Cristo fez de forma perfeita. Ele foi o voluntário, a oferta, o sacerdote e se apresentou diante de Deus, eliminando a necessidade de todos os rituais do Levítico. Por isso que é gostoso de ler, que você vê como que é difícil tentar ser salvo por você mesmo. E Números é o livro da estratégia de liderança de Deus. Ele mostra como que o Senhor estabeleceu toda a ordem, todo o trabalho. Agora veja bem, Josué tem que executar isso. Se você acha difícil ler Números e Levítico, Josué tem que colocar em prática tudo que está escrito em Levítico e Número. Ele tem que ter decorado tudo isso. Vamos para o quinto, né? O quinto talvez seja o mais fácil. Sabendo que ele está sucedendo Moisés, liderando um povo dividido, conduzindo um exército que nunca guerreou, e tendo um planejamento executado por Deus e dado a Moisés, que precisa ser cumprido à risca, ele precisa, nesse contexto, formar líderes. Só isso. Ele precisa, dentro desse contexto, olhar para o seu povo e fazer com que outros sejam capacitados a substituí-lo, como Moisés fez com ele. Gente, talvez você possa dizer assim, é muito desafio. Você conseguiu se colocar no lugar de Josué? Deu para ver que ele deve ter ficado extremamente paralisado quando Deus disse para ele, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se, pois, agora e passe o Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Não foi fácil. Foi difícil. Os desafios de Josué também são os nossos desafios. Nós precisamos entender, compreender que os desafios, eles não são empecilhos para o cumprimento da nossa missão. São apenas adversidades que temos que superar. Quando Josué olha para todas essas situações, ele não vê isso dizendo, não posso. Ele vê tudo isso dizendo, minha tarefa não é fácil. Mas a tarefa é de quem? É minha. É minha. Eu tenho uma impressão que quando Carlos Drummond de Andrade escreveu aquele poema Havia uma pedra no meio do caminho, eu amo esse poema, né? É fácil decorá-lo. É só dizer isso, né? Havia uma pedra no meio do caminho, no meio de uma pedra tinha um caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Eu nunca vou esquecer aquele dia que tinha... Eu tenho a impressão que ele estava voltando para casa, deveria estar descalço ou de sandália, e de repente, pensando na vida, caminhou, ele deu um chute numa pedra. A minha impressão é essa. E deve ter doído bastante. E ele foi assim, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho, tinha uma pedra. Eu nunca vou esquecer aquele dia que tinha uma pedra no meio do caminho. Olha só, é impressão minha, não sei se é isso mesmo. Mas às vezes a pedra no meio do caminho, que deveria ser um motivo de reclamação, de dor, nós temos o poder de transformá-la num belíssimo poema. Talvez um dos melhores que a nossa literatura já produziu. Exagerei, né? Mas é fato. Eu posso admirar o que Deus tem para a minha vida, entender que Ele me colocou naquela condição, então eu tenho condições de superar os desafios. Tem um autor chamado Robert Orr, ele fala assim que o eu não consigo nunca produziu nada, mas o eu vou tentar foi capaz de coisas impressionantes. Nenhum dos dois tem competência para superar os desafios. Mas um olha para os desafios e se sente incapaz. Outros fazem como Josué. Olham para o desafio e entendem que tem um Deus que é capaz de socorrê-lo, de ajudá-lo e de fazê-lo superar aqueles desafios. E vai em frente e tenta. E aí a gente vê o próximo passo. Vamos lá, vimos os desafios.
Agora, o que Josué tinha em mãos? O que ele tinha em mãos para poder trabalhar esses desafios? Primeiro, ele possuía o exemplo e o investimento de Moisés na vida dele. Esse é um outro ponto muito importante, porque no momento em que Deus diz para Josué, Moisés, meu servo, está morto, ele pode voltar à história e perceber que um dos principais papéis de Moisés ao longo da história foi investir na vida de Josué. Aliás, os últimos dias da vida de Moisés, ele passou mostrando ao povo que Josué seria o seu sucessor. Gente, eu acho isso fantástico. Quem é Moisés? É aquele sujeito que Deus disse, você não entrará na terra prometida. E ele implorou ao Senhor. Não foi? Deus me deixa, aliás, é tão interessante a relação de Deus com Moisés, que Deus diz assim, eu vou te dar uma palhinha, né? Eu vou te mostrar tudo o que você vai perder. Eu acho que eu ficaria mais chateado ainda, né? Mas tudo bem. Ele contempla, mas olha só, Deus diz para Moisés, o seu papel a partir de agora não é tentar conquistar o seu lugar, é investir no seu substituto. E sabe o que Moisés faz? Vai lá ler o finalzinho de Deuteronômio. Vê o finalzinho da história, você vai ver que Moisés passa a olhar para aquele povo e dizer, ele é o seu substituto. Ele é o meu substituto. E ele investe, ele passa tudo que pode. Isso me faz lembrar alguns anos atrás, quando eu ainda era professor lá em Belo Horizonte, né? No seminário de Belo Horizonte, um aluno conversando comigo, depois de uma aula que eu falei sobre a importância de um líder deixar outros líderes, né? Ele virou para mim e falou que foi empolgado conversar com o pastor dele, que achou legal a aula, e falou para o pastor, o senhor já está preparando aquele que vai te substituir? E daquele dia para diante, nunca mais ele teve paz na igreja. Primeiro que o pastor disse, qual é, seminarista? Você nem formou ainda, já quer meu lugar? Depois disso, ele perdeu a oportunidade de pregar, perdeu a oportunidade de liderar grupo e no final acabou sendo mandado embora da igreja, né? Às vezes a gente tem medo. Mas se Deus está nos mandando fazer, nós temos que investir. E é interessante isso que provavelmente quando Josué entende isso, Josué vê o vínculo dele com Moisés mais forte. É como se ele estivesse dizendo que apesar de todos os desafios, ele tem no exemplo de Moisés e no investimento que Moisés fez na vida dele, segurança de ir em frente. Lembra da relação entre Eliseu e Elias? O primeiro grande milagre de Eliseu foi lembrando de quem é Elias. Se tu és o mesmo Deus de Elias, faça o quê? Abre esse rio aqui com essa capa. Ele joga ali a capa e ele apela a Elias, que é o que ele tem de exemplo, que ele tem de inspiração na sua vida. Outro, quem mais ele tinha em mãos? A palavra de Deus. E essa palavra é muito forte, porque Deus está dizendo, prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Versículo 5, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Por maiores que sejam o desafio, quem está falando com ele, vá que você vai vencer quem? É Deus. Ele tem um excelente exemplo, ele tem um líder que investiu na vida dele, e ele tem a palavra de Deus dando a garantia de que terá a vitória. E mais, lá no finalzinho do livro, Josué toma atitude, fala com os príncipes, com os líderes, vamos usar aqui os presbíteros, os diáconos, né? Os líderes de ministérios da igreja, das sociedades, chama esse grupo e fala com eles, olha só, vamos em frente, estamos juntos? Olha a resposta dos príncipes, tudo que você nos ordenou faremos, e onde quer que você me enviar iremos, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você, tão somente esteja o Senhor com você, como esteve com Moisés. Ele tem a liderança, ele tem a igreja ao lado dele. Ele tem os líderes do povo ao lado. 3 ferramentas poderosíssimas. O exemplo e investimento do seu líder,
a palavra do Senhor e a presença de auxiliares que são líderes para lhe darem apoio. O desafio agora se tornou até mais fácil, não foi? Por maior que seja o desafio, com essas ferramentas em mãos, pode ir em frente. O que temos em mão é tudo o que precisamos para completar a nossa missão. O que nós precisamos é saber valorizar mais o que temos do que reclamar do que não temos. Essencial. Mas nós vamos agora para a terceira palavra, para a terceira parte. Sabemos os desafios, sabemos o que temos em mãos, mas o que Josué precisava desenvolver? E aí eu quero trabalhar 3 tópicos. Primeiro, ele precisava se dispor. Olha o que diz, versículo de 2 a 4, 2 eu já li um monte de vezes, né? Mas ele começa com a palavra prepare-se, em outras versões deve estar assim, dispõe-te, né? E o versículo 4, o território de vocês irá desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Em outras palavras, é esse o seu desafio, é essa a sua conquista, você vai alcançar o seu objetivo, mas se você ficar quietinho, paradinho e ficar esperando cair do céu, nada vai acontecer. Então, se prepare, vá em frente, disponha, se disponibilize. Saiu, né? E era mais fácil falar assim, tenha disposição. Saia da inércia. Tente fazer. E é muito interessante que a disposição não significa, cara, vai que você vai acertar tudo. Está dizendo, se prepare para errar. Se prepare para falhar. Mas ficar parado, não. Não. É muito interessante que muitas vezes nós não realizamos nada na nossa vida simplesmente porque não nos dispomos a fazer nada. No início do meu ministério, eu recebi uma visita no gabinete de uma pessoa de fé. Homem de fé, pastor. Né? Ele disse que estava há 5 anos esperando um emprego e orando. Ele fazia todo tipo de oração possível e falando assim, Deus, eu quero trabalhar num serviço que vai me dar condições de continuar servindo e adorando ao Senhor. E enquanto esse emprego não chegar, eu não vou descansar. Ele queria trabalhar de terça a quinta, ganhando 10 salários mínimos, 6 horas por dia. Quem quer levantar a mão, diga amém aí. Eu falei, que bênção. Eu falei assim, e o que você está fazendo? Ele, estou esperando em casa. Deus vai mandar essa pessoa chegar aqui em casa e me dar esse emprego. Ele estava esperando há 5 anos. Eu acho que ainda está esperando. Tem aposentadoria de espera? Não é? Talvez ainda esteja. Eu falei com ele, meu irmão, isso é possível, mas primeiro se levante e vai fazer uma faculdade. Não, pastor, não precisa estudar, não. Deus vai me dar, estou orando, né? Meu irmão, você tem que pegar o currículo e sair espalhando. Não, pastor, Deus vai trazer aqui. Provavelmente Deus falhou com ele. É assim que eles dizem depois, né? Porque se não consegue, ao invés de dizer, fui eu que eu não me levantei, não me dispus e não corri atrás, diz assim, Deus falhou comigo. É assim. A gente não faz nada e coloca a culpa em quem? Em Deus. Mas Deus olha para Josué e diz, se disponha, se apresente, coloque seu nome lá dizendo, sou voluntário. Não sei nem o que fazer, mas estou aqui. Conta comigo. Conta comigo. A igreja aqui tem alguns desafios, pequenos, né? Pouca coisa. Se tem pouca, vai ter mais. Quanto mais desafios temos, mais pessoas dispostas são necessárias. E sabe quem Deus está chamando? Você. Segundo aspecto que Josué precisa desenvolver, está no versículo 5, confiança. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, não deixarei, não abandonarei. Gente, como é gostoso ouvir isso de alguém, né? Conta comigo. Conta comigo. Eu aprendi uma coisa aqui no Rio de Janeiro maravilhosa, né?
Isso é muito típico daqui do Rio. Lá no Espírito Santo não é muito assim, não, né? Quando você não quer que alguma coisa aconteça, você diz assim, vamos marcar. Ô, qualquer dia desse, vamos fazer um churrasco lá em casa. Vamos marcar sim. Vai me fazer uma visitinha. Não, vamos marcar. Vamos marcar significa nunca. Não é isso? Nem sempre a gente pode confiar que a palavra que está sendo dada é uma palavra que realmente vem tocar nosso coração. Meu irmão, tá com problema? Conta comigo, viu? A hora que for, pode ligar para mim. Quando eu vejo o telefone, não vou atender, não. Não é assim? Às vezes a gente confiar numa palavra significa experimentá-la. Deus diz para Moisés, para Josué, estarei com você, como estive com Moisés. Então, vai à luta. Saiba que quando você estiver diante de uma muralha intransponível, estou adiantando cenas dos próximos capítulos, né? Você vai chegar lá e Deus vai dizer assim, grita! E aí você vai lembrar, assim como eu estive com Moisés, eu estou com você. Então grita, que a muralha vai cair. Eu preciso confiar que a palavra de Deus vai se cumprir. Assim como eu posso confiar naquele amigo que diz, conta comigo, eu passei uma necessidade, eu ligo para ele, eu sei, ele vai atender e vai me socorrer, vai me apoiar. Confiança. E a terceira é perseverança. Eu quero juntar as palavras força e coragem para dizer que são os dois elementos da perseverança. Porque a partir do versículo 6 diz, seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais de vocês. E você pode reparar que no versículo 7, no versículo 8 e no versículo 9, a expressão força e coragem, ela se repete. Por quê? Porque ele diz que Josué precisa desenvolver perseverança, primeiro, no versículo 7, para obedecer toda a lei. Então, somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie nela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, a primeira perseverança que tem que se desenvolver é a perseverança no projeto de Deus. E esse desafio nós temos no nosso mundo mais do que talvez em qualquer outra época. Nunca vivemos um mundo talvez tão decidido a destruir a nossa fé, a destruir a palavra de Deus, a destruir tudo o que cremos como valores cristãos. Tenha força, coragem, persevere para ser fiel ao Senhor, para obedecer tudo que está escrito na lei do Senhor. Mas não é apenas obedecer, é também ensinar. O versículo 8 vai dizer, não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então prosperarás e serás bem-sucedido. Veja bem, não cesse de falar. Obedecer tem a ver com pregar para você. Não cessar de falar tem a ver com pregar para o outro. E é claro, perseverança para contemplar a presença do Senhor. O versículo 9 vai dizer, não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. E quando fala por onde quer que andar, por favor, não será somente em estradas de tijolos amarelos. Essa é a música do Elton John, né? Desculpa aí. Às vezes a gente vai ter que dizer goodbye e querer voltar para aquela estrada pedregosa. Mas quando Deus diz estar conosco, é nessa estrada, mas também naquela outra do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que nos faz atravessar bem a estrada dos tijolos amarelos, das barras de ouro, e também a estrada do vale da sombra da morte, é a certeza que quem está conosco é o Senhor. Quando a Bíblia fala que não podemos servir a Deus e as riquezas, pode substituir riqueza por qualquer coisa que tome de você a sensação da presença do Senhor. Qualquer coisa. Qualquer coisa que tire a sensação de que Deus está presente.
ela é destrutiva para a sua vida. Agora, se Deus está presente, não importa a estrada onde você está. Aliás, é tão interessante que em João 14, Jesus fala para os discípulos: não se turbe o vosso coração, se credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito a você, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei, para que onde eu estou estejam vocês também. Aí Tomé, sempre Tomé, eu amo Tomé, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, a gente não está sabendo nem para onde o Senhor vai. Como é que a gente pode saber o caminho? Vocês sabem o caminho para onde eu vou? Nem o Senhor disse para a gente nem para onde vai. Não dá para saber. Aí Jesus olha para Tomé e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está dizendo que enquanto o caminho que nós trilhamos for Cristo, nenhum outro caminho nos assustará. Nenhum outro caminho. A forma como encaramos a nossa missão é mais importante do que a nossa habilidade para cumpri-la. Ter os dons, mas não ter atitude, disposição, é se tornar completamente improdutivo. É como ter aqui um violão, um contrabaixo, um teclado, e sentado na igreja, violonistas, tecladistas, contrabaixistas, e o louvor sem ninguém para tocar. De que adianta ter tom e talento e não colocá-lo ao serviço do Senhor? É improdutivo. Porém, você ter a atitude, mesmo sem ter os dons, pode tornar as coisas mais difíceis. Se eu, por exemplo, resolver tocar teclado aqui, vocês vão ver o que é dificuldade de ouvir, né? Mas alguma coisa sai. E com o tempo a gente aprende e se torna produtivo. Então a palavra do Senhor é: tenha disposição, confiança, perseverança. E você verá que com os instrumentos que você tem às mãos, do investimento e do exemplo que você teve, da palavra que te deu segurança, e com a presença dos líderes e das pessoas que estão ao seu lado, você vai ver que todos aqueles desafios que pareciam grandes no início, não são nada diante do que o Senhor fará através de você. Então, bora para a conquista. Semana que vem, continua. Deus abençoe.